Em todos esses anos acompanhando pessoas tendo dúvidas de japonês, tanto através dos nossos canais de produção de conteúdo públicos, quanto principalmente dentro dos meus cursos, tem uma coisa assim que é cabal, uma característica que assim não tem como escapar dela, que separa pessoas que têm mais resultado, aqueles alunos que não desistem, avançam, tiram proveito daquele conteúdo, estão sempre avançando, daqueles que ficam estagnados e acabam até mesmo desistindo. Tem uma característica que separa essas duas pessoas que, assim, não existe exceção. Eu não me lembro de ter visto uma exceção. E essa característica é a capacidade de ser específico na própria comunicação. Principalmente na hora de fazer algum tipo de pergunta, quando a pessoa tem uma dúvida. Existem pessoas que conseguem ser específicas sobre as suas dúvidas e existem pessoas que são mais abrangentes, são mais abstratas. E essas pessoas que são específicas, elas estão sempre avançando, elas estão sempre mandando perguntas mais avançadas, porque claramente elas conseguiram resolver as dúvidas que tiveram no meio do caminho e estão sempre avançando. As que são mais abrangentes, que são mais genéricas, elas acabam estagnando em determinado ponto ou até mesmo desistindo. O que é exatamente você ser específico na hora de fazer uma pergunta? É você perguntar de modo que a outra pessoa que está lendo, no caso o professor, o tutor, o colega, o amigo, quem está te ajudando, ter plenas condições de entender exatamente aonde está a sua dúvida e com aquelas informações ela conseguir dar uma resposta certeira, que vai de fato tirar a sua dúvida e fazer você ir para frente. Por exemplo, você está estudando lá japonês em um material didático, em uma aula, em alguma coisa. E lá apareceu uma frase em japonês. Naquela frase, você, por algum motivo, não entendeu aquela frase. Existem duas formas de você comunicar isso que você não entendeu. A pessoa mais genérica, ela tem o hábito de fazer o seguinte. Ela chega e fala, não entendi a frase. A pessoa mais específica, ela separa as coisas que ela entendeu do que ela não entendeu. Ela identifica naquela frase exatamente qual que é o ponto que ela não consegue achar uma resposta. E na hora de fazer a pergunta, ela contextualiza tudo isso. Ela chega e fala, olha, naquela frase eu entendi isso, isso, isso e isso. Eu entendi que o verbo está em determinada forma, eu entendi que está no passado, no presente, no futuro, só que esse trecho aqui eu não entendi o que ele quer dizer. Eu não consigo identificar o que é essa estrutura ou não consigo encontrar o significado dessa palavra. Eu até tentei pesquisar, mas o que eu encontrei não me satisfez porque de alguma forma eu não entendi. E aí a pessoa que vai ajudar ele consegue ir direto naquele ponto, dar uma resposta completa que vai fazer ele avançar. Enquanto aquela pessoa que é muito mais abrangente e muito menos específica, a pessoa que vai responder ela vai ter um trabalho muito maior de chegar e perguntar, tá bom, mas aonde você não entendeu? Qual parte você entendeu? E nisso a comunicação fica num vai e vem, fica num lero-lero e a coisa não anda. E normalmente, se a pessoa que não é específica, na primeira vez não foi específica, mesmo na hora que você perguntar alguma coisa que faça ela ser mais específica, ela tende a não ser tão completa assim. E assim ela vai desistindo, vai deixando e vira toda aquela confusão. Isso é possível se ver também não só no aprendizado de japonês, mas, por exemplo, você está tentando utilizar um software. No nosso caso, a gente orienta todos os nossos alunos a instalar e configurar o Anki, que é a ferramenta que a gente usa de sistema de repetição espaçada. E nisso acontece também. Por exemplo, a gente ensina a fazer tudo com um passo a passo. 1, 2, 3, 4, 5. A pessoa que é específica, ela chega e fala assim, olha, eu fiz o passo 1, deu certo. Eu fiz o passo 2, deu certo. Eu fiz o passo 3. Só que na hora de fazer o passo 3, dentro do passo 3, na hora de fazer determinada coisa, apareceu uma mensagem de erro para mim. E nessa mensagem de erro está escrito tal coisa. Ela escreve exatamente o que está escrito lá. Ah, e se precisar, tá aqui uma foto também do erro. Quando ela faz isso, a pessoa que vai ajudar ela consegue ir direto ao ponto e resolver o problema dela. Agora, a pessoa mais abrangente, ela não especifica qual passo ela fez, ou até onde deu certo, ou qual foi o erro. Ela simplesmente chega e fala, não consegui instalar o Anki, ou não deu certo. Né? Ou alguma variação do tipo, às vezes é um pouquinho mais específica, mas continua sendo abrangente, né? Não é tão 8 ou 80 as coisas assim. Mas isso mostra bem a diferença entre ser específico e ser abrangente. E o mais interessante é que esse comportamento de ser específico, ele não serve só para você fazer perguntas para outra pessoa. Ele acontece também na sua comunicação interna.
Quando você desenvolve o hábito de ser específico e você separar o que você entendeu do que você não entendeu, você conseguir formular suas dúvidas, mesmo que internamente, de modo claro e de modo estruturado, isso ajuda até mesmo a você encontrar as próprias respostas para suas dúvidas. Sabe aquelas pessoas autônomas e autodidatas que se viram completamente sozinhas? Essas pessoas normalmente têm uma clareza mental que permite elas separarem, elas entenderem exatamente onde está o problema, entenderem exatamente o que elas estão procurando. E mesmo que elas tenham dúvidas, elas sabem exatamente qual que é a dúvida e assim elas conseguem fazer boas pesquisas, elas conseguem, por exemplo, ler um livro que possivelmente tem aquela resposta e encontrar aquela resposta, talvez. Ou fazer uma pergunta num fórum, ou fazer uma pesquisa no Google e coisas do tipo. Ser específico, eu acho que é uma coisa que você pode treinar. E uma dica que eu posso dar para isso, eu não sei se eu fui específico a vida inteira, não sei como eu atingi isso, se é que eu atingi, mas eu acredito que uma coisa que pode te ajudar nesse processo é, sempre que você se deparar com qualquer dificuldade no que diz respeito à informação, uma coisa que você não entende, é você formular aquela pergunta e fazer o seguinte questionamento: será que uma pessoa que está de fora vai entender o que eu quero dizer? Será que uma pessoa que está de fora vai conseguir reproduzir qual que é o meu problema ou reproduzir a dúvida que eu tenho? Ou isso só está claro para quem sabe o que está acontecendo aqui na minha cabeça, que no caso é ninguém, só você mesmo, né? Eu acho que esse tipo de coisa pode te ajudar a ser mais específico. Até mesmo aqui nos vídeos do canal isso acontece, né? A gente tem a série Interpretando Frases em Japonês, onde eu costumo interpretar frases que algum inscrito teve alguma dúvida. E tem gente que não consegue trazer a dúvida de modo claro, né? E eu gosto de responder de modo específico para ajudar aquela pessoa. Então fica a reflexão aí, as pessoas que mais conseguem ter resultados são aquelas que são mais específicas na própria comunicação. Vê se você está sendo específico e se dá para você melhorar, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu adoro fazer esses vídeos mais sobre estratégia, porque eu acho que isso é o fundamento da coisa. Isso é, assim, a pessoa que é específico e tem clareza mental e faz tudo isso que eu tô falando, o material que ela usa é secundário, porque ela encontra a coisa. Então a gente já tem bastante frase em japonês interpretada, bastante material, isso vai continuar. Então eu vou continuar na medida do possível, aí, praticamente toda semana, trazendo um vídeo sobre esse tipo de assunto. Então comenta aí, dizendo o que você achou e se você tem algum assunto que você acha que seria interessante eu comentar. E claro, se você for específico, igual eu falei aqui nesse vídeo, vai ajudar ainda mais e a chance de fazer um vídeo respondendo isso vai ser muito maior. Beleza? Vejo você no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima aula. Tchau!